Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Jesus censura os escribas e fariseus. Ensino e prática. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial, que será feita pelo nosso irmão Irandi. Boa noite, Onara. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estão assistindo o nosso Evangelho. A leitura vem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar. Todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Querido Mestre Jesus, nesse momento, já harmonizados através desta bela leitura que nos traz Emmanuel, nós preparamos-nos então para receber o Evangelho de Jesus. Senhor, fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Irandi. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho. Ensino e prática, Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dias, versículo 1. Então, falou Jesus à multidão e a seus discípulos. É muito interessante, né? Porque Jesus trabalhou o tempo todo. Ele não perdia uma oportunidade de ensinar aos discípulos e também à multidão. E eu fiquei curioso sobre discípulo e multidão, porque eles são dois termos que aparecem muito em todos os evangelhos. E eu fui fazer uma pesquisa e eu fiquei maravilhado. Vejam só. A multidão seguia Jesus por suas obras, muitas vezes almejando o que ele poderia oferecer e não por quem ele era.
Depois das curas e milagres, era possível ver pessoas o adorando com maior veemência. Isso sempre me leva a pensar que eu também, muitas vezes, sou a multidão, que pede, suplica e espera um milagre, mas que tem só isso como objetivo. Nós procuramos Deus muitas vezes pelo que Ele pode fazer por nós e esquecemos de buscá-lo apenas pelo fato de que Ele é Deus, o nosso Pai. João diz no capítulo 6, versículos 66 a 68, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Olha que lindo, né? Pedro era um inspirado. Os discípulos que entregaram sua vida para Jesus, diferente da multidão, deixaram tudo para trás por ele. Ou seja, enquanto a multidão busca milagres, o discípulo busca Jesus. Nós devemos seguir Jesus desta forma, como ele sendo o fim, não o meio para conquistar algo material. Então, eu vou perguntar também para mim, né? Estamos sendo discípulos ou multidão? Uma boa pergunta, uma boa reflexão, né, Irandir? Pois é, precisamos nos analisar francamente para saber o que somos. Eu vou ler agora o versículo 2. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Nos dias de hoje, quem seriam os que estão sentados na cadeira de Moisés? No contexto atual, a expressão é frequentemente usada de forma metafórica para se referir a líderes religiosos que ocupam posições de autoridade, mas que, à semelhança dos fariseus descritos na Bíblia, podem agir com hipocrisia. Mas podemos nos colocar nessa situação, pois todos nós que estudamos e falamos aos nossos irmãos sobre lições do Evangelho e não fazemos o que dizemos, também nesse momento estamos sentados à cadeira de Moisés. Ionara, precisamos analisar cuidadosamente nossas ações. E dando continuidade, vou ler o versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Esta é uma advertência bastante séria que percorre o tempo. Ainda hoje vivemos situações de pessoas assentadas na cadeira de Jesus, que hoje é de Jesus, né? Lendo, interpretando as suas palavras, o seu evangelho, mas não praticando aquilo que dizem. Cobram comportamentos adequados daqueles que os ouvem, mas praticam atos totalmente fora, alguns até abomináveis. É o famoso faça o que eu digo, como se fossem isentos da lei, como se a lei valesse só para o outro e não para si. Tenho que dizer que não é fácil cumprir a lei de Deus, pois exige que nos tornemos simples e humildes, que perdoemos, que pratiquemos a caridade como Jesus nos ensinou, que preciso fazer a minha reforma íntima urgentemente para que, pelo exemplo, possamos ensinar o próximo. Como disse Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se for preciso, usem palavras. Não é simples, é um trabalho duro, muita renúncia e fé. Eu tenho procurado trabalhar muito isso. É complicado, pois o orgulho e o egoísmo ainda são muito fortes em mim. Mas tenho caminhado, o terreno não é plano e tem muita pedra no caminho. Mas chegaremos lá. Eu não sei como é com vocês, Silvia e Ionara. Então, bastante complicado, Irandir. Mas sabe que sempre eu ouvi a minha mãe falar, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E isso me toca profundamente,
porque muitas vezes me percebo agindo de uma forma diferente daquilo que eu falo. O lado positivo é que a gente já tem uma certa consciência disso, pois a consciência nos permite corrigir o rumo sempre que necessário, né? O tal recalculando rota. Quando se trata do comportamento do outro, porém, eu ainda caio na tentação de comentar. E nessas horas, eu lembro novamente do que esse não é o caminho. O ideal é termos nossas ações plenamente alinhadas com as nossas palavras. Mas, como bem disseste, ainda estamos em processo de aprendizado. Eu procuro então falar de coração, me corrigir sempre que possível. Em relação aos outros, esforço-me por ouvir com o coração aberto, absorvendo apenas o bem, valorizando as qualidades e buscando relevar os defeitos. Afinal, quando o Evangelho nos adverte sobre as atitudes alheias, é para que nos tornemos mais conscientes e voltemos a olhar para dentro de nós mesmos. Somos todos disseminadores da palavra e, por isso, também responsáveis por aquilo que propagamos. Que possamos ser o exemplo que desejamos ver no outro, lembrando que a verdadeira transformação começa em nós. Então, minha gente, dá para ser repetitiva aqui, porque vale a pena. A mudança precisa começar em nós, porque é o que nos liberta da necessidade de vigiar o próximo para focar na nossa própria reforma íntima. O esforço para alinhar o que dizemos com o que fazemos não deve ser uma carga de perfeição, mas um exercício diário de honestidade conosco e com Deus. Quando escolhemos filtrar o bem nas palavras alheias e silenciar sobre os erros dos outros, estamos, na verdade, protegendo a nossa própria paz e permitindo que a nossa consciência se torne o nosso guia mais seguro. No fim das contas, a nossa melhor pregação não é o que falamos, mas a serenidade e a paciência que demonstramos enquanto ainda estamos aprendendo a caminhar. Vamos continuar com a leitura. Agora, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Pois é, Ionara. Vemos nesse parágrafo que ontem, como hoje, muitos homens e mulheres que se dizem religiosos pregam não para si, mas para o próximo. Vemos exigirem o perdão, a paz, a alegria, este ou aquele gesto, quantias em dinheiro para as instituições religiosas, seja ela qual for. Pregam com autoridade, postura e arrogância, colocando o receio e a dúvida na cabeça dos ouvintes necessitados de acolhimento, criando um sentimento de impotência nas assembleias. Esses, vendo a dificuldade de seguir tais ensinamentos, sem entender direito o que quer dizer isso e aquilo, comparando com o comportamento daquele que fala, e se perdendo ainda mais, pois dizem para seguir, mas eles não seguem. Jesus pregou a humildade e a vivência do Evangelho. Tudo o que ele falou, fez, mostrando como devemos nos portar. Sigamos Jesus, não o homem que não se porta como ele. Precisamos ver naquele que prega o Evangelho um esforço para seguir. Como nos disse Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Está correta e é um pilar da doutrina espírita, significando que o espírita se reconhece pela sua transformação moral contínua, buscando domar as suas inclinações e praticar o bem, não bastando apenas conhecer ou crer, mas sim viver os ensinamentos de Jesus e da doutrina, esforçando-se para ser uma pessoa melhor a cada dia, com vontade firme e fé raciocinada,
Nós precisamos falar e fazer. Então, minha gente, eu vou dar um exemplo que acho muito pertinente nesse caso. Contam que uma mãe foi procurar Gandhi para que ele dissesse ao seu filho para não comer açúcar. Gandhi olhou para ela, para o menino, e depois de pensar um pouco disse: volte na próxima semana. A mãe, sem entender, ficou aborrecida, pois pediu algo muito simples, mas não retrucou e foi embora. Na semana seguinte, lá estava ela com o filho. Entrou no aposento onde Gandhi estava. Ele a olhou, pediu que se aproximasse junto com a criança. Olhou o menino nos olhos e disse: não coma açúcar. A mãe, sem entender bem, disse para Gandhi: por que o senhor não falou isso na semana passada? Assim eu não precisaria voltar hoje. Gandhi sorriu e disse para ela: porque eu comia açúcar. Fiquei essa semana sem comer e vi que é possível não comer açúcar e viver bem. Essa história de Gandhi é um exemplo puro da necessidade de vivenciar e depois falar, porque dessa forma, né, falamos com conhecimento de causa e evitamos até julgamentos precipitados aos nossos irmãos que de repente não conseguem fazer determinada coisa, pois sabemos, por termos feito, das dificuldades para conseguir fazer aquilo. Então, vejam como é importante nós seguirmos, né, sermos exemplos. Falar, mas fazer. Vamos ver tudo como é que funciona direito. Agora eu vou ler o versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E antes de eu falar alguma coisa sobre esse item, eu gostaria de explicar o que é filactérios. São pequenas caixinhas de couro que são colocadas normalmente presas na testa ou no braço esquerdo, e dentro tem pergaminhos contendo trechos do Torá. São usadas por homens judeus para simbolizar a dedicação da mente e do coração à lei de Deus. Bom, agora sim, vamos falar um pouco deste item. Essa frase de Mateus, do capítulo 23, versículo 5, critica a hipocrisia de quem busca a aprovação alheia acima da sinceridade espiritual. Ao afirmar que as obras são feitas para serem vistos pelos homens, o texto mostra uma espiritualidade transformada em espetáculo. Quando os líderes da época utilizavam filactérios volumosos e expandiam exageradamente as dimensões das franjas de suas roupas, com o objetivo de chamar a atenção e parecerem mais religiosos ou piedosos que os outros. Eles estavam desvirtuando símbolos que deveriam ser de humildade. Eles pretendiam mostrar uma falsa superioridade moral, transformando objetos de oração em ferramentas de status social. Em vez de focarem no significado da lei, focavam na ostentação visual de sua religiosidade, valorizando a admiração pública e a moldura externa, em vez da verdadeira devoção do coração e da humildade. Quando eu li e também fui atrás lá do que era filactérios, né, eu achei bem interessante os costumes antigos, né? E nós devemos estudar para compreender o porquê de coisas que hoje, se víssemos na rua, acharíamos ridículos ou sem nexo algum. Mas precisamos ver o porquê de tudo, não é mesmo? Até porque hoje tem algumas pessoas que usam determinados objetos na cabeça, nos braços, que são também meio estranhos, né? Bom, não vamos julgar, mas era uma dessas situações em que eles queriam mostrar uma superioridade e por isso Jesus lá critica essa postura. E eu vou ler então agora o versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas.
Aqui vale lembrar que naquele tempo os escribas e fariseus eram aqueles que desejavam os melhores lugares em banquetes, nas ceias, e os assentos de destaque na sinagoga para serem vistos e admirados pelos outros. Hoje eu acredito que nós não temos essa postura mais, ainda estamos melhorzinhos, né? E no versículo 7 ele diz assim: e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Pois é, Irandi, eu ia te dizer que ainda é comum vermos esses tipos de pregadores. Muitos, inclusive, eles fazem o bem, porém acabam chamando para si os holofotes, desejando usufruir dos benefícios e do prestígio que o cargo lhes proporciona. Um verdadeiro pastor, contudo, conduz suas ovelhas com humildade e desprendimento. É justo, sim, reconhecermos o bem que fazemos e compreender que, em muitos momentos, precisamos de orientação e de um norte seguro. Não devemos ser ingratos com aqueles que se dispõem a auxiliar-nos, que abdicam de interesses pessoais para servir em nome de Deus. Ainda assim, é necessário cuidado. A fé, segundo o Espiritismo, deve ser raciocinada. Embora não nos caiba julgar, é nosso dever exercitar o discernimento entre o bem e o mal. O verdadeiro bem está sempre ligado ao servir, jamais ao desejo de ser servido, adorado ou colocado em posição de privilégio e destaque. O único privilégio que realmente importa é sermos vistos por Deus e pela nossa própria consciência. A recompensa verdadeira não está no reconhecimento humano, mas na paz íntima do dever cumprido. Deus conhece a medida exata do nosso esforço e do nosso merecimento. Só Ele é absolutamente verdadeiro. Então, Ionara, a maior pregação não é a que ecoa nos púlpitos ou palanques, mas aquela que se escreve silenciosamente na prática da caridade anônima, onde o eu diminui para que o amor se torne o único protagonista. E hoje somos nós três aqui a pregar o Evangelho. Necessitamos estar muito atentos. Agora eu vou ler os versículos 8, 9 e 10. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. É interessante essa colocação, né? Na verdade, é uma advertência, isto é, para que cada um de nós observemos o nosso lugar, o nosso conhecimento e o nosso momento evolutivo. João, o Batista, soube muito bem isso e expressou quando disse, conforme está em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Demonstra que, mesmo fazendo o que fazia, não podia se comparar a Jesus. Nem deixava que lhe chamasse mestre, porque sabia o seu lugar, a sua posição. E Jesus também disse, conforme está em Mateus, no capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que interessante, né? Desestimula, então, todos que, por mais que façam, queiram se comparar a Jesus. A humildade é fundamental para ser maior aqui na Terra e lá no reino de Deus. Não é isso, Silvia? Exatamente, Irandi. Você tem toda a razão. O exemplo de João Batista nos ensina que a verdadeira grandeza começa no reconhecimento das nossas próprias limitações. Ele entendeu
que sua missão era preparar o caminho e não ser o destino. Quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior que João, ele nos alerta que por mais que façamos o bem na terra, o que realmente conta no mundo espiritual é o grau de pureza do coração e a ausência total de orgulho. Ser maior para Deus é justamente ter a humildade de reconhecer que somos apenas instrumentos e que toda a glória e toda a luz pertencem a Ele, nunca a nós. Vou ler o versículo 11. O maior dentre vós será o vosso servo. Essa é maravilhosa, né? Essa colocação. No reino de Deus, então, a grandeza e liderança significam ver as pessoas como elas realmente são, como Deus as vê, e então ajudá-las e servir a elas. Significa regozijar-se com os que estão felizes, chorar com os que estão sofrendo, né? Consolar os aflitos e amar o próximo como Cristo nos ama. O Salvador ama todos os filhos de Deus, seja qual for a sua condição socioeconômica, raça, religião, língua, opinião política, nacionalidade ou qualquer outra condição. E é assim que devemos fazer. Deus concede sua maior recompensa às pessoas que servem sem esperar recompensa. A recompensa vai para aqueles que servem sem precisar de elogio, para os que silenciosamente procuram maneira de ajudar o próximo, para os que servem simplesmente porque amam a Deus e seus filhos. Vamos buscar auxiliar sem esperar recompensa. Ela virá pelo julgamento de Deus, nosso Pai. Eu vou ler o último versículo desse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o 12º. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa lição de Jesus estabelece que a verdadeira grandeza não reside no prestígio ou na autoridade, mas na capacidade de se tornar um servidor sincero das necessidades alheias. Ao inverter a pirâmide social e espiritual, o Cristo ensina que o destaque genuíno é fruto da utilidade e do despreendimento, e não da busca por privilégios. A exaltação prometida aos humildes não é uma honraria externa, mas a elevação natural da alma, que ao reconhecer sua pequenez diante de Deus, liberta-se das amarras da vaidade e encontra a verdadeira paz. Em contrapartida, a queda daqueles que se exaltam serve como um mecanismo educativo da vida, lembrando-nos que qualquer posição de destaque na Terra é apenas um compromisso de serviço e que o ego é uma ilusão que se desfaz diante da realidade espiritual. Então, antes de encerrarmos, vamos fazer um resumo desse nosso Evangelho. Ele nos deu uma advertência sobre a importância da coerência espiritual. Jesus nos orienta que devemos aproveitar os bons ensinamentos que recebemos, mas jamais imitar o comportamento daqueles que pregam uma coisa e vivem outra. Ele condena a religiosidade de fachada, onde o indivíduo busca títulos, posições de destaque e usa símbolos externos apenas para ostentar uma santidade que não possui no coração. A mensagem é que, no reino de Deus, a hierarquia é invertida. A verdadeira grandeza não está em ser servido ou admirado, mas na capacidade de se fazer pequeno para servir ao próximo com humildade. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier em uma de suas lições, ele afirma que o exemplo é a lição que não precisa de palavras. Então, o exemplo tem a força de arrastar e transformar o outro. Agora é com você, Iana. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana.
Esperamos que Ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Mestre, obrigado por mais um Evangelho no Lar realizado. Pedimos que o Senhor ilumine e guarde nossos lares. Pedimos à equipe espiritual para fluidificar nossas águas. E mais uma vez, gratidão a Ti. Assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Silvia e ao Irandi pela cooperação e suas colocações, e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.